Oi, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 27 anos e eu sou da geração Z. E eu sou a Fê, Millennial Raiz, quase X com 44 anos, e esse é o Papo de Gerações. Uhul! não parou de gravar. Gente, a gente tá num ambiente diferente e eu tô um caos. A Fê topou vir, eu tava numa cafeteria, ela perguntou se a gente ia gravar e que horas a gente ia gravar. Eu falei, eu tô numa cafeteria, quer vir? É minha cafeteria favorita da vida, que é a Levida. E ela falou, bora, que é do ladinho. E eu ia falar assim, né, que esses dias eu fiz um story falando assim, que o primeiro lugar que eu mais amo no Alto de Pinheiros é o Hotel de Souza, óbvio. Óbvio, o nosso Mas o meu segundo lugar favorito do Alto de Pinheiros é a É, Velocity. O meu segundo é a Leveda. É a Leveda. Eu acho que o meu segundo é a Leveda ou a Biorritmo, que é onde o Mário. E talvez a terceira seja a Velocity. É. Meu é a Velocity. Certamente. Ou e a Vidia, né? É. Que é os dois juntos. Galera, é o seguinte, essa semana é o Dia das Mulheres, mas a gente decidiu que a gente ia fazer um tema de Dia das Mulheres, mas aconteceram tantas coisas essa semana para as duas que a gente falou, que tema de Dia das Mulheres, o quê? Todos Mulheres os dias reais, é o Dia né, das gente? Mulheres. Porque todos os dias são os nossos dias, a gente só queria arranjar uma desculpa para falar de coisas de mulher, mas a gente já fala de coisas de mulher em todos os episódios, então a gente optou por fazer um tema que já estava definido para outro episódio, porque estamos em dias desafiadores, apesar de a gente não poder reclamar, né? Acho que tem gente que deve estar passando por muita coisa pior. Na verdade, a gente pode reclamar sim, porque na verdade cada um tem a sua individualidade, piriri, pororó, todo mundo tem seus desafios. E o nosso problema sempre é maior, simplesmente porque ele é nosso. Exato, tem esse ponto. Mas ainda assim, coisas simples que melhoram qualquer dia ruim é o tema do episódio 26. Nossa, pra mim esse tema ele é muito bom, porque eu mesma preciso lembrar quais são as coisas que precisam... Não, gente, eu vou falar o seguinte pra vocês, só de ter saído do salão e ter vindo aqui agora, gravar esse episódio, pronto, já melhorou o dia. Muito, pra mim também. Já foi ótimo, já ganhei um café, já foi maravilhoso. Exatamente, patrocinada por Ana Luísa. Pois é. Seguinte, pra mim, quando o assunto é pequenas coisas, eu já tenho até de cor algumas coisas que me fazem muito bem. E com certeza ir para uma cafeteria eu já quero começar com uma coisa muito simples que faz muito bem. E aí por cafeteria pode ser qualquer lugar que tenha alguma coisinha, tipo um cafezinho, alguma coisa boba que te faria, sabe, desligar um pouco do que tá rolando lá fora e se conectar com o que tá rolando aqui dentro. E a Leveda é um desses lugares para mim. Além da Leveda tem a Fábrica da Dengo, que é uma cafeteria top assim da minha vida. Exatamente numa mesa específica com um chá específico, que é o de cacá, e um cookie específico que eles têm lá. E eu acho que é importante ter esses lugares e situações e pequenas coisas de desafogo, porque a gente nunca sabe quando um dia ruim vai chegar. No meu caso, por exemplo, estava tudo ótimo, tudo bem, e de repente meu cachorro começou a passar super mal e faz praticamente uma semana que eu não tô entendendo nada do que aconteceu, só meu cachorro pifou, eu pifei emocionalmente com isso também. Eu nem sei qual foi o último dia que eu lavei meu cabelo. Meu Deus. Eu vou lavar hoje. Eu lavo meu cabelo todos os dias. Eu não lavo todos os dias porque meu cabelo é cacheado, resseca muito quando eu lavo todos os dias, mas assim... Mas foi realmente uma semana caótica, porque a minha cachorrinha também deu a gente tá em check mesmo. Brinde. Belinha também deu defeito, e o pior é que ela deu defeito por minha culpa. Como assim? Você não sabe dessa história? Não. É porque eu tava negando um pouco isso, mas agora que tá tudo bem eu posso falar. Eu vi no Instagram que era ótimo para cachorro que tem problema de articulação consumir cúrcuma. E aí eu tive a belíssima ideia de dar cúrcuma para ela. Mas aí eu fui pesquisar e vi que você tem que misturar cúrcuma com óleo de coco. Tá. Para poder absorver. Beleza. Só que eu não vi dosagem, eu não vi nada. Eu fui fazendo da minha cabeça. E aí deu muito ruim. E você sabia que tem patê com cúrcuma já? Tipo, tem patês que cúrcuma já tá na composição. Então. Poderia ser um caminho também. Mas tudo eu bem. Foi natural e ela teve uma gastroenterite. gastroenterite. Ai, que demais. Mas eu acho que
você fez na boa intenção, então tire a culpa. É que agora ela tá bem, mas... Agora ela tá bem, mas assim, quando acontece qualquer coisa, e aí ela ficou sem comer, ela ficou 2 dias sem comer, e eu não sabia, porque aí minha mãe, vó, né, daquela pra vovó, vovó vai resolver, e aí a minha mãe chegou à conclusão de que ela não queria comer, porque eu tava misturando a cúrcuma e o óleo de coco na ração dela. E aí minha mãe chegou à conclusão que ela tava associando, então, que tipo, eu não posso comer essa ração, porque essa ração me deu dor de barriga. E aí trocamos a ração e ela voltou a comer e agora ela tá bem. Gente, mas que loucura. A vovó tinha razão. Ela tinha. No meu caso, meu cachorro Nick de Low, ele só tá realmente com problema no pâncreas. Ele já tem 15 anos, então a gente tá falando de um serzinho que já tá mais debilitado. E assim, nos próximos capítulos eu trago mais pra frente, porque a gente tá fazendo exames pra ver se é possível mesmo mantê-lo, se for mantê-lo, se vai ser em cuidados paliativos, se não, acho que tudo isso é um desafio, mas eu acho que a irmã dele me treinou para essa fase ruim, né? Tipo, a Ana. Inclusive vocês viveram, né, a Ana com a gente. A gente fez um episódio dedicado a ela. É. Bom, e aí, gente, que muitas vezes porque o dia tá ruim, a gente acha que o dia tá perdido por inteiro. Então, quais são as pequenas coisas que a gente pode fazer para tornar qualquer dia ruim em bom? Esse episódio vai ser bom, porque ele vai ser rapidinho, porque por estar sendo gravado numa cafeteria, estamos com pouca bateria. O lado bom é que você vai poder assistir ele. Pocket. Pocket é o tempo dos seus 25 minutos de cardio, entendeu? Dos seus 30 minutos de cardio. Fique feliz com isso. Esse é o nível de entrega, papo de gerações pra você. Gente, primeira coisa, cara, que a gente tava falando aqui, a Fê, muitas vezes o cérebro ele reage mais rápido fisicamente até do que psicologicamente. Ou seja, a gente às vezes quando tá passando numa fase ruim fica, ai, deixa eu mentalizar coisas boas, piriri, pororó, parará. Só que a real é que sua mente, ela tá condicionada àquilo que tá rolando. Então até ela ter o pensamento de vou quebrar com os pensamentos ruins e ir efetivamente para caminhar para algo bom, demora mais. Então usar o físico para ativar as coisas boas da mente é um caminho muito inteligente. E aí eu acho que a Fê e eu podemos falar com um lugar de fala, não só porque eu sou uma viciada em academia há anos, mas porque a própria Fê, ela tá apaixonada pela Velocity e pelo Vidya. Então, às vezes, você colocar seu corpo para se movimentar, caminhar, fazer qualquer coisa, vai ser a primeira coisa que vai salvar sua mente. Porque às vezes o corpo responde mais rápido que a própria mente, certo? Nossa, gente, e é muito, muito bom, realmente. Eu sempre vi isso, só que eu nunca tinha encontrado algo que me fizesse isso, que me despertasse isso, né? E eu escutava as pessoas falando, sabe? Quando você faz exercício, você libera endorfina, e é muito bom, e nananã. Só que eu não conseguia chegar nesse nível, porque eu tava lá carregando peso na musculação, achava um saco. Exato, você precisa achar algo que você gosta de fazer. Exato, aí quando bate o negócio funciona mesmo, é muito bom. E é viciante. Ela já virou, valeu o investimento porque ela ganhou uma aula no sorteio do negócio do meu salão. E aí ela fez e ela amou. Aí eu fiquei pensando, valeu o investimento da Ana em ter dado aula. Não, e assim, eu já não sei quantas pessoas eu já levei pra Velocity. Tá certinho. Eu tô virando, assim, fiz uma comunidade ali. Eu adoro essa sensação de... Porque eu também, eu trouxe um monte de gente pra Leveda, me dava a sensação de... Estou compartilhando com o mundo uma paixão, não dá? É muito bom. Aí vamos lá. Outra coisa que eu acho muito legal, e essa é uma coisa que, como virginiana, me ajuda muito, que é criar micro-vitórias. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, a gente tá angustiado, tá mal, de repente a gente tá colocando tantas coisas para fazer e nada sai bem feito. Essa sensação que dá. E aí, o que é uma micro-vitória? É você ter um e-mail que você tá evitando muito você responder, você falar, não, tô estressado, não consigo fazer nada, eu vou fazer uma coisinha que me dê a sensação de ter conquistado algo. Arrumar uma cama, que pra mim, pra Fê, também já é natural do nosso dia. Arrumar sua mesa de trabalho, dar uma faxinada. Quem nunca fala, eu preciso organizar meu ambiente externo para organizar meu coração, minha mente interna. Eu acho que tem essas pequenas coisas que se tornam gigantes. Sim, eu acho também que a gente aprender a reconhecer, né?
Porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade quando a gente tá se cobrando demais e quando tá ruim, a gente às vezes entra nesse looping de achar que tudo tá ruim. E que o pequeno não é suficiente. Exato. E às vezes conseguir fazer essa autoavaliação realmente, de olhar e falar, não, tudo bem. Pode não ter dado tudo 100% certo, mas olha aqui, 10% funcionou e que bom. Muito. E você fazer pequenas coisas que te dão prazer, elas liberam altas dopaminas. Então, uma pequena conquista parece bobo, mas aí você vai somar essa pequena conquista, uma outra pequena conquista, que isso é uma coisa que a Fê e eu falamos muito no nosso podcast, em vários episódios, que é você fazer grandes coisas se tornarem microatividades, porque conquistar o mundo todo do dia para noite talvez seja impossível, mas conquistar um pedacinho da rua, daqui a pouco o bairro, e daqui a pouco a avenida, e quando você vê... E eu já falei disso em um episódio passado, que a minha terapeuta me deu um exercício no começo do ano de revisitar revisitar o meu álbum de fotos. Sim. De 2025, mês a mês. Nossa, isso é muito... E começar a ver... Foi muito legal, porque você me fez fazer isso. Na minha viagem eu fiz isso, me fez muito bom. Foi muito bom. E desde então eu tenho procurado fazer isso, às vezes, na semana. Sabe assim? O que foi bom na semana? Porque, por exemplo, essa semana eu me comprometi desde o início do ano que eu ia fazer um post por dia. Eu acho que essa semana eu fiz um post na semana. Porque foi... O negócio foi assim, ladeira abaixo. E ao mesmo tempo, tipo, ela fez stories muito legais ontem. E aí eu pensei assim, tipo, às vezes pra ela não foi nada, mas foi muito. Porque eu, por exemplo, tava vendo, essa semana, gente, eu tive que dar um jeito de gravar no salão, porque eu fiquei das 8 da manhã num dia até 9h30 da noite aqui no salão. Aí eu peguei 1 hora no salão e falei, vou fazer os episódios de Comunica na Lu. Tava um caco, passei um blush, suja, fedida, daquele jeito, não foi o ideal. Mas eu fiz. E aí eu falei assim, poxa, nossa, se numa semana cótica eu conseguir entregar esses 2 posts, pode ser que isso significa que vão ter semanas e semanas. Tem semanas do caos onde você vai conseguir fazer o que você quer, e vai ter semana que você não vai fazer nada. E vai ter semana que, tipo, você até tá bem, mas parece que seu corpo não quer te deixar fazer. Tipo assim, eu tô bem emocionalmente, mas eu não quero fazer. Então, tipo assim, pô... Até onde também essa cobrança não faz com que os dias ruins cheguem. Porque, tipo, a Fê passou a ser... Olha que louca. Te chama de louca ao vivo. Ao vivo não, tá gravado. Por quê? Porque, tipo, segunda-feira ela passou o dia inteiro fazendo vídeo. Você passou o dia... Mas eu não postei. Ok, você não postou, mas o dia inteiro foi de produção de conteúdo. Então o conteúdo tá feito. Ele vai ser postado eventualmente. Tipo, não é um caso não fiz nada. Não, eu fiz, mas preciso organizar as ideias. Aí não parei ainda pra fazer até porque isso. vamos combinar que quem trabalha com conteúdo sabe que fazer o conteúdo até é legal, mas a parte de editar às vezes é a mais chata. É a que mais dá trabalho às vezes. Porque quando a gente pega, aí a gente para pra editar, às vezes a gente esqueceu de um pedacinho, ou a gente queria alguma coisa diferente, ou tipo, simplesmente o fato de conseguir sentar e focar na edição, legendar, corrigir texto, escolher a melhor letra, a melhor fundo. Às vezes você fez um pedaço 2 vezes, decidir qual é o melhor pedaço. Então, tipo assim, se acolhe um pouco também. Tá bom. De nada. Aí, vamos lá. Outra coisa que eu achei muito legal a gente pensar aqui. É o seguinte, você já tá numa confusão mental. E aí você pega, e aí você vai lá na sua ansiedade, por exemplo. Você passou a semana inteira sem conseguir malhar. Por que não ir no Instagram da Diva Fitness que você mais admira? Burrice. Porque se você já tá num momento que tá uma bosta, já tem uma vulnerabilidade ali, você vai cavocar, se comparar no meio de uma vulnerabilidade, já ferrou. Entendeu? Mas você sabe o que é engraçado? Porque às vezes a gente não acha que isso é uma vulnerabilidade, porque essa é uma mania que eu tenho de fazer. Todas as vezes, por exemplo, essa semana eu considerei que eu fui um caco. Então a semana que vem eu vou querer, assim, ser 300% produtiva. Eu entendo. E aí você se sabota porque você não dá conta. É lógico, mas é óbvio que eu não darei conta. Porque Mas é o que eu vou fazer, assim, tipo, se a meta era um post por dia e eu não fiz, a semana que vem serão 3 posts por dia. Aguardem 2 posts por dia na Fernanda na semana. É isso. Não, 3, ó, já falei que seriam 3. 3 posts por dia é o mínimo que eu tenho que fazer? Agora, não faz sentido nenhum, né? Porque a gente querer procurar se desafiar além da conta,
às vezes é justamente de onde vem a frustração, porque tem tanta gente que às vezes que eu vejo que é mais tranquilo, o pé no chão e faz as coisas com calma, aí você vê que a pessoa tá indo melhor do que você naquilo que você faz, e aí você fala, por que será, né? Porque às vezes a pessoa está indo com calma. E aí até um ponto interessante é que ontem a gente estava no meio da ação e aí eu tava assim, nossa, será que a ação tá boa o suficiente? Só que eu achei que a nossa ação do Dia das Mulheres foi muito legal. Tá sendo bem legal. O dia que eu mais gostei foi ontem, porque tinham vários apelos, mas aí eu fiquei pensativa assim, deixa eu ver o que o meu concorrente tá fazendo. E aí eu vi um concorrente que não tá fazendo nada e o outro que tá fazendo uma coisa que eu achei, deu um biscoito, ponto. Aí Eu vi o biscoito. eu não vou mentir, eu fiquei, cara. Eu sou boa, cara. Eu vi o biscoito. Só que eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse ido ver e visto que o concorrente fez, sei lá, mano, chamar a Beyoncé. E aquilo ia acabar comigo num dia que eu já tava uma bosta por causa da saúde do meu cachorro. Tem gente que não faz sentido? Eu sei, foi burrice, inflou meu ego, deu uma infladinha, não vou mentir. É porque é um biscoito formato de Não precisa falar tudo. Mas Mas assim, mas eu vi outro concorrente que também deu biscoito? que é o maior da América Latina, que não fez nada. Ontem não sei se hoje tá fazendo, mas ontem não fez nada. Pode ser que amanhã eles façam. Amanhã, mas eles abrem de domingo? Pode ser que abrem, vai que faz um baita evento de bem-estar. Eles têm verba pra isso, eles têm investidor, eu não tenho investidor. Tá, entendi. Então eles têm alta chance de fazer. Mas e daí? Hoje, ontem eles vão fazer nada. Não, a gente merece o nosso domingo, meu Deus. Aí, enfim. Então, assim, essa coisa do se desconectar e tirar os estímulos ajuda muito nesse momento. Diminuir o barulho. Cara, isso pra mim faz muito sentido. Eu sou uma pessoa que, às vezes... Hoje tava chovendo, hoje cedo, né? São Paulo tá uma loucura. Tá uma loucura. Já Chove fez chuva, sol. já fez sol, já... E aí sobe um vapor em São Paulo. Mas o que acontece é que, tipo... o piscineiro tava lá em casa, começou a chover, ele teve que sair da piscina, assim, aí ele sentou, eu falei, vem cá tomar um café. Ele, não, eu falei, vem tomar um café. E ele sem graça sentou assim pra tomar um café, e eu peguei uns lanchinhos pra ele, e ele sentou assim de frente pra piscina, numa mesa que tem lá, e aí eu fiquei de pé e falei assim, nossa, como fica bonito aqui, né, quando chove. E aí, tipo, aquele silêncio, aquele calma, fica bem bonito. Aí eu tive um momento, uns 10 segundos com o piscineiro, admirando a paisagem. Assim, os dois. E eu fiquei pensando, né, tipo, como essa simplicidade do só parar pra olhar pra chuva, ou só parar e sair, entrar numa sala isolada e às vezes ficar quietinho, dá um... Nossa, eu sou muito essa pessoa. Eu sou ainda a mais se pessoa você tem uma sala. que quando a minha mente tá assim muito... Eu sou aquela assim que eu não quero nem o rádio ligado do carro, assim, sabe? Eu tenho que silenciar tudo. Eu concordo muito. E às vezes você acho que tá numa fase onde você consegue ter esses momentos, por exemplo, de pegar um carro, Fê, e ir pra praça pôr do sol e só. É que provavelmente isso não é intuitivo e você não faz isso. Não. Mas é muito louco, porque eu acho que eu sou uma pessoa que, se eu tivesse um carro, eu consigo me ver num domingo descendo pra praia só pra olhar pro mar e voltar. Tipo, nesse nível. Nem vou entrar, nem nada, ou no máximo vou pisar. Não vou ficar lá pra curtir, beber, cachaçar, mas é só porque eu, Ana Luísa, precisaria desse momento com ninguém me atrapalhando. Então, assim, eu acho que, pra mim, é o que eu sinto quando eu venho pra uma cafeteria. Por mais que tenha o barulho da cafeteria, não tem o barulho das coisas, das pessoas que me... Nossa, acho que eu nunca fui pra praia, assim, sozinha. Nossa, num domingo. Que? Um cachorro ainda? Nossa. Se eu tivesse um carro e pegasse a estrada, né? Porque não é só ter o carro, tem gente que não dirige na estrada. Tem uma coisa sobre a rede social que tem um lugar da rede social que é perigoso, mas tem um lugar seguro. O meu lugar seguro é no YouTube com Yoga Mudra da Raíza Sokal, que ela é surreal, assim, ela tem vários vídeos onde ela fala sobre relação consigo mesma, relação com a saúde, enfim, eu acho que às vezes você usar a rede social não necessariamente é ruim, às vezes você tá se comparando e aí você vai naquela influenciadora que mostra um corpo real e aquilo te acalma. Então por que eu tô falando isso? Você precisa ser inteligente também, do tipo, se você for entrar no Instagram e se conectar com algo que vai te fazer mal, então nem entre. Mas se você é uma pessoa que consegue ir direto àquilo que você precisa, então vai direto para a influenciadora que te faz bem, tem lugares que são um contato humano seguro. E esse lugar é possível. Ou aquela amiga que você precisa desabafar,
ligar. Já aconteceu de eu estar surtando, eu só ligar pra minha amiga e falar, não tô bem, e eu começar a chorar, piriri, pororó, e de repente ela fala, eu também não. E aí, quando eu vi, tipo, é uma coisa pequena que torna o meu dia melhor, do tipo, ouvir de outra pessoa que. E às vezes é engraçado, porque eu vejo uma amiga que tá sempre postando só coisa boa na internet. E é pra ela que eu ligo, tipo, eu tô uma bosta. E ela vira e fala, ai, eu também tô. Aí eu fico tipo, nossa, que bom que é desidealizar as pessoas, sabe? Eu acho que eu não tenho isso, não. Especialmente em rede social, eu não tenho isso, porque a maioria das pessoas que eu sigo, assim, são pessoas que falam muito de empreendedorismo, de não sei o quê, e aí num dia ruim. Não vale Isso. a pena porque vai te forçar a querer aumentar a performance. Exato. Exato. Eu não, eu tenho lugares onde a Vou pessoa. sair querendo fazer 10 posts por dia. Eu sou aquela pessoa que eu sigo desde da pessoa que pensa em alta performance, piriri, pororó, até aquela pessoa que fala, é preciso desacelerar. Não. Inclusive, vou te mandar alguns que você vai gostar. Me manda. Porque são pessoas que falam de prosperidade, de avanço, mas também dentro de uma condição de saúde mental pesada. Ah, gente, eu tô aqui na cafeteria e vendo ali do outro lado, vendo um parceiro. Aí eu mandei um oi. A única coisa que eu acho besta, assim, e que eu acho que eu passaria um tempão, assim, vendo e que realmente faz eu desassociar. Você já viu aquelas dublagens dos bichinhos? Quando eles põem, tipo, um diálogo do cachorro. Amo! Meu! Nossa, é bom demais. Eu passaria horas e aí o cachorro começa a ter dores humanas. Porque eu juro que aquele diálogo aconteceu de verdade, assim. Eu também não acho. Tem uma coisa. Às vezes eu ainda não sei qual é a voz do Dilon, assim. Eu queria uma voz do Dilon, mas é que eu acho que ele é tão perfeito que eu não consigo nem colocar uma voz nele. Vamos lá. Onde entram as gerações? Cara, isso é uma coisa realmente importante. Acho que principalmente a minha geração Z, fala mais sobre saúde. Até a gente estava falando sobre isso, que é uma geração que fala muito de saúde, mas é uma das gerações que está mais doentes. A Fê, contudo, a Fê é uma geração milênio. Sim. Que é uma geração que engole o dia ruim e segue o trabalho. Segue como se nada tivesse acontecido. E aí eu acho que para essa geração é mais difícil ter se permitir um segundo de relaxar para conseguir se conectar ao seu momento de saúde mental. Tipo, talvez você seja uma pessoa que vai dar um jeito de empurrar, mesmo com a que barriga, esteja uma bosta. Sim, sim. E foi aquilo que eu já comentei outras vezes, né? Assim, a minha geração, ela não é uma geração da autoavaliação. Então, quando as coisas não saem como planejado, a gente não para revisar. Não reavalia. Não. A gente ou continua seguindo como se nada tivesse acontecido, ou a gente é daquela, tá bom, não era pra ser, vamos focar em outra coisa aqui e tal, né? E aí... eu acho isso muito difícil. Uma hora as frustrações começam a se acumular também. No meu caso, eu sinto que eu às vezes tento empurrar e aí começa a rolar que tá rolando comigo de novo, que é... Eu virei pra minha psicóloga e falei, talvez estejamos começando a voltar pro burnout. E aí ela falou, a lanterninha acendeu. E eu pensei, talvez eu tenha que chamar uma psiquiatra de novo, e eu acho que isso vai acabar acontecendo. E eu cancelei a minha terapia de hoje cedo. Isso é uma... eu nem comentei isso com você. Eu cancelei, eu falei pra minha terapeuta, eu falei, não é por mal, mas eu estou tão exausta que eu nem sei o que te falar. Às vezes eu corro da minha também. E eu fiz genuína. E eu deixo claro. Aliás, eu corri em fevereiro. Fevereiro eu não fiz terapia nenhum dia. Eu não consigo correr tanto tempo, mas eu virei pra minha terapeuta e falei assim, nossa, eu peço mil perdões, mas hoje eu não consigo. E ela falou, não, mas a minha terapia é pra te ajudar. Então, se não é o que vai te ajudar agora, tá tudo bem. Aí eu virei pra ela e falei assim, mas é que o que você precisa entender como terapeuta, porque eu acho que o terapeuta, ele não fala, mas ele deve sentir, tipo, que pena que foi cancelada. Eu falei, é que a minha terapia está sendo feita. Você está em tudo que eu faço. A minha terapia não é a nossa terapia, ela é tudo que você traz pra terapia, você tá em mim, tipo, nas coisas que eu decidi. Eu falei, até eu decidir não ir pra terapia, é uma decisão que só veio porque você existe. Então, tipo, esse momento onde até a terapia é algo que te cansa, eu não tô falando aqui, tá? Porque tem pessoas que realmente precisam e elas só fogem porque elas não querem enfrentar. Sim. Mas no meu caso, eu não tenho ideia organizada pra levar. E aí, às vezes, é muito comum eu ir e acabar não falando de tudo menos da dor que eu realmente estou sentindo. E nessa hora a gente não precisa do silêncio? Eu sou a que precisa do silêncio. É o que eu senti. Na maioria das vezes, quando eu tô muito mal, eu não quero falar. Exato. Aí a Fê perguntou, por que você não tá no salão fazendo essas coisas? Então, eu falei, porque se eu entrar no salão, que é onde eu trabalho, mesmo que eu esteja lá trabalhando as minhas coisas pessoais, porque meu horário de entrada hoje é mais tarde, vai ser como se eu estivesse lá. As pessoas vão dar um jeito de tentar
falar Sim, é difícil a gente desassociar, é muito difícil. muito. E eu falo porque eu sou uma pessoa que não consigo. Exato. E então, bom, eu acho que para fechar, a gente tem que entender que dias ruins fazem parte da vida adulta, mas eles não precisam dominar tudo. E certamente, se afundar no dia ruim não vai ser o que vai trazer o lado bom da coisa. Eu não tô falando que você não pode chorar ouvindo It's all too little too late no banheiro, ou que você não pode, sei lá, só gritar, socar um travesseiro ou algo assim. Mas às vezes, já que você quer socar o travesseiro, aproveita e vai para uma aula de boxe. Ou então, se você quer tanto gritar, coloca uma música que você gosta e canta ela gritando. Sabe? Quais são os caminhos que tem da gente fazer esse processo ser... Para extravasar e ficar mais leve, né? Exato, um passo, uma pausa, uma tranquilidade. E não significa que vai tudo se curar através disso. Mas é muito fácil se afundar no pior da gente. Principalmente se a sua saúde mental já é um tema que tá precisando de uma atenção e você não dá. Né? E eu falo isso num lugar de alguém que precisa passar no psiquiatra novamente. Então... que a gente possa tornar os dias ruins bons com pequenas coisas, porque é uma mania muito ridícula que a gente tem de achar que a vida só é boa quando a gente está viajando na Europa, que a vida só é boa quando a gente está no melhor do nosso relacionamento com uma pessoa com quem a gente tem, que a nossa vida só é boa quando a gente está com tudo alinhado, porque não existe tudo alinhado, gente, assim... Você vai estar bem no relacionamento, vai estar com caganeira. Vai estar bem na vida profissional, vai estar tretado na família. Então, assim, a vida não é sobre tudo equilibrado no mesmo nível, mas qual pratinho que a gente vai dar prioridade naquele momento? E qual que a gente vai ter que derrubar? Que às vezes é só derrubar o prato. Que fica mais fácil. Que fica mais fácil. Ninguém diz que a gente precisa carregar tudo, sabe? O tempo todo, né? Pois é. É isso. Espero que você tenha gostado da sua pílula e que seu cardio ouvindo ao nosso podcast tenha sido incrível. E que se você precisar, faça que nem a Fê. Bata o carro num portão. Cara, tem uma história muito boa da Fernanda que ela fala. Não, é porque foi assim, ó. Ela falou assim, o cérebro responde, como é que é? Não, o corpo responde mais rápido que o cérebro. E eu sou assim, quando eu fico nervosa, quando alguma coisa tá ruim, às vezes eu tenho um ímpeto assim, sabe? Querer socar alguma coisa, de reagir. E eu fiz assim, eu não. Aí ela, falou, aí a... ela falou, eu passei adorou, dessa fase, piriri, né? Aí ela me contou uma história que eu falei, bom, então... até que eu sou equilibrada, né? Não, eu vou contar pra vocês, então, tá? Foi assim, eu tinha um namorado, nós morávamos juntos, tal, então, assim, é meio namorido. E nós morávamos num condomínio. E aí, do lado da nossa casa, tinha uma casa que tava pra alugar. E a nossa garagem, ela ficava embaixo da casa e era só uma rampa de acesso. Então, eu cheguei com o meu carro, só que eu ia sair e ele ia chegar atrás de mim, só que eu sairia novamente primeiro do que ele. O que eu fiz? Eu deixei meu carro na garagem da casa que estava para alugar, na rampa de acesso. E aí ele chegou e colocou o carro dele na nossa garagem. E aí, quando ele chegou, a gente discutiu. E aí eu fui sair com o meu carro, como já estava previsto que eu sairia mesmo. Só que eu estava tão nervosa que ao invés de eu colocar o carro no R da ré, eu coloquei no D. E era uma rampa. Para de fazer essa cara. Vamos parar. E eu acelerei como quem ia dar ré para subir a rampa. Mas na realidade eu fui para frente e destruí o portão da casa que estava para alugar. E aí o namorado dela ainda ficou zoando? Ficou. Ai, bobona, bestona, agora vai ter que arrumar o carro e o portão da casa. Eu falei, nossa, eu jurava. Eu falei, você não fez o D de propósito? Porque, juro, dependendo da raiva que eu tivesse, eu ia. Não foi de propósito. Eu iria... Não foi, assim, foi muito inconsciente, assim, que eu saiba, né? Na minha visão foi que foi muito inconsciente. Eu acho que tem coisas nossas que são inconscientes, meio na vontade. Eu faria muito isso na vontade, mas aqui eu também... Mas se fosse o carro dele? É o que eu falei, deveria ser o carro dele, ela deveria ter feito isso com o carro dele, mas também assim, né, eu sou mais instável, assim, de quando eu quero, entendeu? Eu gosto de um 880, uma coisa meio... Colocar uma música Maybe next time you think before aí é muito engraçado, te... porque eu sou essa que fala assim, sempre que ela traz algum caso assim muito bizarro, eu falo, eu não, imagina. Aí quando eu vou, começa as mil...
Fala, não, peraí, tem essa aqui, ó, que sai lá do fundo do baú. Eu não assim. sei como eu ainda não peguei nenhum martelo e quebrei o carro de um homem. Enfim, você tá. Mas eu amei essa história. Eu vou me inspirar futuramente. Eu ainda tenho um tempo pra viver Tudo bem. de relacionamento Tudo de bem. algum namorado com quem eu vou terminar e ter batido o carro dele. Ou o meu carro no carro dele. Faça Enfim. direito. Exato, eu vou fazer diferente. A diferença é que quem vai pagar vai ser ele. Isso. Pessoal, muito obrigada por ter assistido o papo até aqui. Se você assistiu até o final, é só comentar um carro em homenagem à Fernanda. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um beijo.